A gente, se é a sua primeira vez também aqui, te dou as boas-vindas. A Capela do Calvário é uma igreja que o nosso chamado é ensinar a palavra do Senhor, né, a palavra de Deus. A própria palavra diz que Deus, Ele honra a sua palavra, o seu nome acima de todas as coisas, né, e diversos ministérios se desdobram, né, a partir do ensino da palavra, certo? A ovelha bem alimentada, ela multiplica, né? Também por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, é o que nós sabemos fazer, né? É o que nós gostamos de fazer, é uma forma como a gente também engrandece o Senhor e aprende a vontade dEle para as nossas vidas, né? E saber, né, onde nós estamos em toda essa questão bíblica, cristã, e qual é a vontade de Deus para cada um de nós, tá ok? Então a gente vai estudar hoje Gênesis capítulo 3, nós vamos falar um pouco sobre o começo do pecado, tá? Mas ali, especificamente, a gente vai focar em como o inimigo trabalha, né, como ele trabalhou ali na sedução de Eva, né, fazendo eles comerem, Eva e Adão comerem do fruto, por meio de sedução, por meio de engano, né, por meio de astúcia. E também vamos dar uma passada ali, como o inimigo tentou Jesus da mesma forma, né, e como ocorre também com as nossas vidas, como ele... É importante a gente estudar, né, a ação do inimigo. A gente vive numa batalha, numa guerra, e numa guerra você precisa saber quem é seu adversário, né? Você precisa saber como ele age. Até mesmo ele ficou ali investigando a vida de Jó, né? A Bíblia nos fala, né? E ao ele ficar ali olhando a vida de Jó, no original ali você vê que aquela palavra é uma palavra de estratégia militar, a forma como ele ficou ali analisando a vida de Jó, né, quando Deus confronta ele: "Tiveste olhando o meu servo Jó", né, uma forma ali bem estratégica. Então a gente também tem que estudar, né, para saber como a sua operação funciona, né, no nosso meio aqui, tá bom? Então eu vou dar uma lida aqui no Gênesis 3, versículo 1 a 10, e também o 15. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Respondeu a mulher à serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão." Disse a serpente à mulher: "Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal." Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: "Onde está você?" E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi." E agora a gente vai por 15, versículo 15. "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar."
Querido Deus, abençoa nesta noite, Deus, obrigado por estarmos na Tua presença e pelo Teu amor leal por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então aqui em Gênesis, inicialmente, no capítulo anterior, no capítulo 2, ocorre a criação do homem, certo? E a Bíblia nos relata o seguinte, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Então, nós somos formados, por 3 pontos, que é o corpo, que é o formado do pó da terra, formado da matéria, certo? Quando você morre, aqui nessa terra, algo acontece que você volta ao pó, o teu corpo ele volta ao pó, como a Bíblia nos fala. Então você é formado do pó da terra, formado de matéria. Também temos a alma, com o sopro de Deus em suas narinas, a gente se torna uma alma vivente, o homem se tornou uma alma vivente. Uma pessoa, um ser pensante, que tem emoções. E também o homem é um ser espiritual, capaz de quê? De se relacionar com Deus, possuindo uma consciência de comunhão para com Deus. Então nós fomos criados com essas 3 características. E no decorrer dessas características, também há a nossa natureza, como a gente se desenvolve, como a gente vive, a natureza que ela vai conter ali 2 lados, certo? Vai conter o lado material e o lado espiritual, certo? E eu sempre vou levar comigo essa decisão de que lado eu vou viver, se do material carnal ou espiritual. Então, é uma escolha constante que nós fazemos, certo? De qual lado da minha vida eu viverei, do lado espiritual ou do lado material, carnal. Então existem forças, existências, que elas me influenciam e elas são contrárias. Existem forças que me puxam a viver para a carne, para o lado material, e existem forças que me puxam a viver para o lado espiritual. E a Bíblia nos fala em Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, ela é contrária ao Espírito. É uma guerra constante que nós vivemos, Todo homem e mulher temente a Deus vive essa batalha de forma constante. Mas o viver pela carne é algo danoso. Por quê? Porque a carne é inimiga de Deus. Ela é inimiga da vontade de Deus, é inimiga das leis de Deus. E nós sabemos que o viver pelo pecado, que o viver pela carne gera a morte. Agora, pelo contrário, viver pelo Espírito implica em quê? Em comunhão agradável com Deus, harmonia com Deus, paz, alegria e amor. Então, neste mundo que nós estamos, coexiste um mundo espiritual, certo? E nesse mundo espiritual há uma batalha espiritual que está em andamento. Anjos de Deus que atuam em favor do reino de Deus, da vontade de Deus, da igreja do Senhor, dos santos do Senhor, contra anjos caídos a favor do reino das trevas. E o objeto central dessa batalha é o controle das almas dos homens.
Então, no geral, a gente acaba tendo 3 inimigos. Primeiro, o mundo. O mundo é o próprio mundo, né? É totalmente influenciado, né, pelo mal. A gente está no mundo, a gente é dessa geração, né? E a gente está no mundo que já está influenciado pelo mal, pelo inimigo, né? A Bíblia fala que o mundo está morto no maligno. O outro inimigo é o próprio diabo, inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. E o próximo inimigo é a nossa carne, que é a nossa própria vontade, os nossos desejos que tendem para o mal. E a carne, ela é como se fosse um leão enjaulado. Está lá dentro, enjaulado, e se você abre essa jaula, esse leão ele sai e faz um estrago, né? Quando você abre a porta ali, quando você quer viver ali o pecado, quer entregar-se ao pecado, é como um leão ali, a sua carne, que ele sai para fazer um grande estrago. Aprendemos, né, com o nosso pastor, que a carne até é o nosso pior inimigo, a nossa própria carne. Então, meu irmão, todos os homens de Deus lutam diariamente com relação a isso. Todos os homens precisam pegar a sua cruz e seguir a Jesus diariamente. Não existe uma pessoa, um cristão que chegou num nível que não precise lutar essa batalha, que não precise se negar diariamente das suas paixões e seguir ao Senhor Jesus e a vontade do Espírito. A própria Bíblia nos ensina que quem pensa que está de pé precisa tomar cuidado para não cair. Amém? Então a própria palavra, ela nos orienta a quê? A uma vida melhor, uma vida superior, a viver pelo Espírito, certo? Sendo uma vida assim superior. E Gálatas 5,16, a Bíblia nos fala: viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viva pelo Espírito, né? Viva na presença do Senhor. Busque ao Senhor, leia a sua palavra, esteja em comunhão, esteja na presença do Senhor. A gente tem falado muito que muitas vezes a pessoa ela espera para ver se ela vai ter vontade de orar, né? Para ver se ela vai ter vontade de ler a Bíblia, né? Eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia, não está no meu coração, então eu não vou fazer isso. Mas a gente incentiva a você decidir ter essa disciplina na sua vida, né? E quando você decide que você vai ter um tempo com Deus, não, hoje eu vou tirar as distrações, eu vou sair da internet, eu vou organizar um tempo na minha casa para estar ali com o Senhor em algum momento. É como que você estivesse ali abrindo uma porta para que o Senhor entrasse e ali fortalecesse aquele desejo dentro de você. Mas é uma escolha, é uma decisão sua, nossa, minha, e todos nós somos responsáveis por nos disciplinarmos a estar na presença do Senhor, para permitir o Senhor agir, desenvolver as nossas vidas espiritualmente, tá? Então aqui em Gênesis 3, que é o objeto do nosso estudo, a gente vai comentar aqui os autores ali, os autores principais, né? Nós temos em primeiro lugar a serpente, e não se prenda apenas na figura da serpente, mas no original hebreu, a Bíblia diz que o original, a tradução de serpente é Nahash,
que significa o quê? Significa o brilhante, né? Um ser brilhante ali, chama atenção, né? E a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 11, 14, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então Satanás, ele se disfarça, né, de um ser bom, de anjo de luz, para quê? Para que ele consiga executar a sua função de enganador, para executar o engano. E há um conceito errado sobre Satanás, né, que foi desenvolvido pelos homens ao longo dos séculos. Nós temos aquela figura na nossa mente de um ser ali grotesco, vermelho, com tridente, chifre, o rabo abanando, aquela figura esquisita, né? Mas aquilo foi criado pelos homens e foi evoluindo ao longo do tempo, né? Imagina, se eu sei que ele é desse jeito, tem chifre, vermelho, feio, que a gente vê aí, né? Então quando ele aparecer ali na minha rua, quando ele aparecer ali por trás da minha porta, eu não vou abrir, né? Eu vou chamar a polícia para pegar ele, né? Então é uma figura que gera engano para quem não sabe, para quem não tem conhecimento, para quem não estuda a palavra de Deus, né? Mas qual é a ação real do inimigo que a gente aprende? Ele vem com brilho, ele vem com beleza, ele vem com encanto, ele vem com poder, ele vem com sedução, atrativos, algo muito desejoso. Então são as formas como ele se apresenta para te fazer, para te tirar da presença do Senhor e trazer você para o seu reino. Então, como eu disse, né, uma perspectiva errada de quem ele é, confunde uma pessoa leiga, que não tem informação nenhuma da palavra do Senhor. Então ele vem também com um ar de sabedoria, entendimento, certo? Muito conhecedor de ciências, filosofias, física, tudo, mas em algum momento ele vai se opor à palavra de Deus e ao reino de Deus, para te levar para o reino da escuridão. Sutilmente ele se opõe à vontade de Deus. Então isso está ao nosso derredor o tempo todo, né? Pode acontecer aí no dia a dia o tempo todo. Quantas seduções nós recebemos, né? Quantas coisas nós olhamos, né? Que é contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus, ali a ação do maligno no mundo, né? Então o inimigo tenta atrair os homens da esfera espiritual para a esfera carnal e então para o seu reino das trevas, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então aqui nós temos o próximo personagem, um homem, também a sua auxiliadora, né? E no meio do paraíso ali, um ser espiritual em comunhão com o seu Criador. E a maior alegria, ela está ali na comunhão da criatura com o seu Criador. O homem, o objeto central da criação de Deus, né? E possuindo ali uma capacidade de escolha, com uma proibição também. E Gênesis 2, 16, 17, a Bíblia nos fala: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá.
Então o homem tinha ali uma capacidade de escolha, né? E nessa capacidade de escolha, uma proibição existia, certo? Ele não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas poderia comer dos demais frutos das demais árvores. Aí o próximo personagem, o próprio Deus, Criador supremo do universo e de todas as coisas, Criador ali do homem, né? Porque ele queria ter ali com o objetivo de ter um relacionamento íntimo com esse homem, né? Como eu disse, o principal ponto da criação de Deus e colocando um homem ali para provar desse amor, foi dada ali uma capacidade de escolha, né? O amor ele é uma decisão. Ele é uma escolha, né? O esposo não coloca a arma na cabeça da esposa e fala, você tem que me amar. Não é assim que funciona, é uma decisão, é uma escolha. E aí você prova o amor verdadeiro, certo? Então ali nessa escolha também foi colocado o fruto proibido no meio do jardim, tá? Então aqui no versículo 1, ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então nós vemos o inimigo com a sua astúcia, né? Não pode comer nada, não pode comer nenhum fruto ali do jardim. E qual é a intenção dele, né, nesse questionamento? Ele começa a questionar a palavra de Deus e ele quer colocar em cena que Deus é um Deus cruel, certo? Ele não está sendo justo com você nesse trato. Há algo bom que ele está te privando, né? Deus te colocou essa restrição, eu acho que ele está te impedindo de algo bom, ele está te impedindo de evoluir. Então, ele tenta mostrar que Deus é um Deus cruel ali para Eva, né? E ele faz o mesmo com Jesus Cristo na tentação do deserto. Jesus estava jejuando e ao ser tentado, né? A Bíblia fala em Mateus 4:3, o tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, Jesus estava lá buscando a Deus, jejuando, né? E estava ali também sendo tentado. E também é uma forma que o inimigo chega para Cristo para tentar dizer, teu pai é cruel. Se você é o Filho de Deus, tipo assim, ele tinha que cuidar de você, né? Ele está sendo cruel aqui contigo. E você pode chegar e fazer essas pedras virarem pães. E você pode se saciar, você pode comer, né? E outra, você tem capacidade de escolha que foi dada a você. Muda essa situação. Deus não te ama de verdade. É a mesma forma de ação com Cristo, também com Eva. E assim também é com as nossas vidas. O que acontece? As pessoas começam a crer nas mentiras de Satanás. Deus não me ama, né? Se aconteceu tal coisa na minha vida, então Deus não me ama. Se eu perdi um familiar, será que Deus... As pessoas começam a questionar o amor de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele te ama. E Ele vai fazer o possível para te abençoar. Mas o inimigo, ele tenta trazer essa ideia de que Deus está te privando de algo bom, né? E isso não é justo. Ele tenta trazer essa enganação. Para quê? Para te fazer tropeçar. E Eva, ela vai responder, né, aqui o inimigo. E diálogo com o inimigo nunca é bom, nunca é favorável. Janeiro do ano passado,
a gente teve um caso de possessão demoníaca na entrada da igreja ali. Estava mais próximo ali eu, o Jonathan, o Mauro da portaria, né? E a gente via ali o que, né? A astúcia do inimigo, que ele queria chamar a atenção das pessoas. Ele queria, as pessoas que infelizmente foi lá na entrada, né? Ele queria chamar a atenção das pessoas, queria dialogar, né? E não é bom dialogar com o inimigo. O que tem que fazer? Se você está ali presente, você tem que orar e repreender em nome de Jesus e saia em nome de Jesus. Por que não se deve dialogar? Porque ele é astucioso, ele quer tua atenção, ele quer jogar condenação em você, ele quer te humilhar e ele quer mentir, né? Então, não se deve entrar em diálogo com o inimigo, né? Evite dialogar com o diabo, mas repreenda-o em nome de Jesus. E Eva vai se complicar aqui, ela vai se complicar no diálogo. Olhando o versículo de Gênesis 3, agora do 2 ao 4. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Então, agora ele vem com o segundo ponto, segunda estratégia dele. Uma contradição clara da palavra de Deus, contradizendo ali claramente a palavra de Deus. Querendo demonstrar o quê? A punição é irreal. É isso que Satanás está querendo dizer aqui. Que a punição não existe. Você pode fazer tudo o que você quiser e nunca vai ter uma punição. Então ele nega a severidade de Deus, né? Deus não vai julgar o mal. Nega o juízo de Deus em julgar o mal. E quantas vezes a gente ouve aí fora? Eu ouço isso aí a vida inteira, as pessoas dizem, e nunca aconteceu nada, né? Eu ouço que vai acabar e nunca aconteceu nada. As pessoas, elas acham que elas podem pecar e que nunca vai acontecer nada. Então é um verdadeiro engano do inimigo, né? Então o mesmo ele faz hoje, o mesmo ele tenta vender para as pessoas que não vai haver punição, não vai ter, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ser punido. Então ele vai contradizer ali a palavra de Deus, dizendo que a punição é irreal. Quando Jesus, ele leva Jesus para a parte mais alta do templo, em Lucas 4, do 9 ao 11, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então, qual é a intenção do inimigo aqui? Pula, vai ser seguro. Já pensou que legal seria você pular, as pessoas vendo aquilo? Pula, que você não vai violar a lei de Deus. E a gente sabe ali, né, que se eu subir no 10º andar, por exemplo, de um prédio, e eu me jogar, a primeira lei de Deus que eu vou estar submisso é a lei da gravidade, né? Então pula, viola a lei da gravidade, você não vai se ferir, né? E para Eva, ele diz: não, você não morrerá. Então ele faz o mesmo com os dois, né? Viola a lei de Deus e você não se ferirá. Agora o inimigo vai caluniar, vai difamar os motivos de Deus. Gênesis 3, 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão
e vocês serão como Deus. Aqui a serpente está falando. Conhecedores do bem e do mal. Então a serpente diz: no dia em que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir, e vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vão ser como Deus. Então qual é a intenção do inimigo? A intenção dele olha, na verdade, Deus está com medo que vocês se tornem como Ele, né? Ele não quer outros ali competindo, né, com Ele ali naquele patamar. E se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser poderosos como Ele, né? Então, mais uma vez, trazendo aquele princípio: Deus não te ama, Deus está te impedindo de se desenvolver, né? Deus está impedindo você do seu direito ali, de ter o seu momento, de ter o seu próprio reinado. Isso não é justo. Ele deve estar com ciúme, né, do que pode acontecer, de perder ali o controle sobre você. Siga em frente. Você pode violar os mandamentos e não vai se ferir. Então é como o inimigo age aqui e como o inimigo age para com as nossas vidas aí fora, né? Trazendo pontos interessantes, agradáveis, mas que sutilmente saem da vontade de Deus. E nós vemos aqui que Satanás também com Jesus levou para o alto de uma montanha. Em Lucas 4, 5, 7. O diabo o levou em um lugar alto. 5, 7 não está? Lucas 4, 5, 7. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Então o inimigo levou Jesus para um lugar bem alto, né? Para um lugar onde mostrava ali todos os reinos da terra. E eu posso dar a você esse reino, tudo isso é meu, eu posso dar se você me adorar, tudo será seu. E o que ele está querendo dizer aqui para Cristo? Olha, para você estabelecer o teu reino aqui, que a palavra fala, é muito longo, é muito sacrificial, tem a cruz ali no meio. Eu posso te dar agora, eu posso te dar a satisfação imediata ali agora, é só você me adorar, eu sou dono disso, né? Na verdade ele quer te manter longe do seu reino, né? O caminho da carne é mais fácil, esse caminho que eu estou te ensinando é mais fácil. Me adora aqui e recebe agora, na hora. E eu te falo, meu irmão, os métodos de Satanás não mudaram com o tempo, eles continuam os mesmos, ele age da mesma forma. Sempre se disfarçando de anjo de luz para exercer o engano e te tirar da presença dele. Então no versículo 6 de Gênesis 3, a mulher ela vai contemplar o fruto. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. A Bíblia fala em 1 João 16, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas são do mundo. Então há um tripé enraizado na sociedade, que vai ter a cobiça da carne, quer dizer, começar pela cobiça dos olhos, que é aquilo que é belo, certo? A cobiça da carne, aquilo que é desejoso, certo?
e a soberba da vida, aquele orgulho de posses e realizações, que também conversa com a ostentação dos bens que eu li aqui no versículo, a soberba da vida. E Satanás, ele trabalha por meio desses 3 pontos, tá? Lá fora, a sociedade olha o mundo dessa forma. Quem tem mais brinquedo, ganha. Numa sociedade imoral, numa sociedade sem a presença de Deus, quem fala mais alto é o dinheiro. Então as pessoas falam, cara, se ele tem aquilo tudo, se ele tem tudo isso de brinquedo, de dinheiro, de casas, de carros, de mulheres, de poder, ele conseguiu. Ele é incrível, né? As pessoas, eles olham dessa forma. E nós sabemos que o dinheiro, ele pode comprar muitas coisas aí fora. O dinheiro pode comprar influência, pode comprar amizades, pode comprar sexo. Numa sociedade longe da presença de Deus, imoral, o dinheiro, ele fala mais alto, certo? Entrando aqui, falando um pouco da cobiça da carne, né? A promiscuidade, como a gente aprendeu em novembro, quando falamos sobre Noé, sobre Ló, e como hoje a promiscuidade está tão elevada na nossa sociedade. E nós aprendemos que a promiscuidade é diretamente proporcional à violência, né? Uma faz aumentar a outra, certo? E entrando nesse ponto, nós temos ali, eu estava lendo um livro que fala sobre a revolução sexual, e ali na época do desenvolvimento da pílula anticoncepcional, nos anos 60, mais ou menos, e como aquilo fortaleceu o aumento da promiscuidade na sociedade. E o que vinha por trás ali de argumento, muitas vezes, não, a gente vai conseguir controlar a natalidade, né? Esse era um dos argumentos usados, mas na verdade ela acabou trazendo por trás essa tal revolução sexual, né? Que é o aumento assim da promiscuidade. A gente vive numa sociedade totalmente sexualizada, totalmente promíscua, totalmente perdida. Até nas escolas, né, a gente vê muitas vezes as crianças sendo forçadas a aprenderem coisas horríveis, se você não está acompanhando, mas a gente vê muitas vezes. E a maldade está em todo lugar, na internet, e as pessoas estão presas pelas suas próprias paixões. E a internet, ela ainda, a rede social, ela ainda é capaz de trazer para você o que você gosta, né? Ela é capaz então, se você gosta de coisas boas, te traz coisa boa, mas se você vê coisas que não são boas, ela vai te trazer porque ela quer fazer propaganda, né? Trazer ali para vender algo para você, para te controlar por meio das suas paixões. Então, o mundo está tomado, né? Tempos maus são tempos difíceis que nós vivemos. Precisamos decidir estar com o Senhor. Precisamos decidir ter tempo com o Senhor, ter tempo na presença de Deus, porque nós temos tudo para tomar o nosso tempo. Hoje há uma disputa muito grande pela sua atenção, muito grande, e muitas vezes está ali no teu próprio celular, no teu próprio computador ali, a disputa pela tua atenção, né? Então temos que decidir estar na presença do Senhor. Então tem esse tripé totalmente enraizado na sociedade: cobiça da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então Eva, ela usou da sua capacidade de escolha para o seu próprio benefício ali, né? E eles consumaram o ato, né? Comeu, deu para Adão também comer e consumaram o ato. E quando você tira Deus da jogada, o que acontece? A sua escolha,
ela se torna desastrosa. Como a gente ouve, né, dizerem que Satanás ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder, né? Eu fiz a minha parte, agora sofra as consequências. Agora, olhando aqui dos versículos 7 a 10, eles vão se esconder. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Onde está você, Adão? Se escondeu de medo. Medo do quê? Deus não havia mudado. Então ele teve medo do que? Ele vivia em comunhão com Deus ali o tempo todo. Mas eles mudaram agora. Os dois mudaram. E o efeito do pecado, ele te traz uma certa alienação de Deus. Culpa, o medo tomou conta do coração deles. Uma inocência ali foi perdida, né? Eles ficaram com vergonha porque eles estavam nus. E é interessante que quando a pessoa sente vergonha, ainda é uma indicação de que pode haver reconciliação com Deus. Agora, quando uma pessoa vive uma vida entregue ao pecado e ela nem sente mais vergonha, aí a coisa está feia. Aí ela está numa situação muito pior, já um profundo desprezo, né, de Deus. Então, o exercício incorreto da liberdade, o que ela faz contigo? O exercício incorreto da liberdade, ela vira uma prisão para você. Ela te aprisiona, né? E você, sim, meu irmão, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, né? Você tem a escolha, né? Deus não vai interferir na tua capacidade de escolha. Você pode fazer o que você quiser, Deus vai respeitar. Só que Ele desenhou princípios para você seguir. E eu acredito profundamente, cara, meu irmão, lendo a palavra, estudando a Bíblia, existem todas as alegrias na presença do Senhor, até mais, que Paulo não conseguiu nem falar, né? Mas é tudo do jeito que o Senhor desenhou. Mas às vezes as pessoas querem usar da sua liberdade e elas se perdem. Elas se perdem em drogas, elas se perdem em bebidas, elas se perdem numa vida de pecado, né? E essas opções escolhidas, ela tira a liberdade da pessoa de viver e destrói a vida da pessoa, que é o poder do pecado, né? Então, o uso da liberdade de forma incorreta, de forma errada, ela te leva a um aprisionamento. Tira a opção de liberdade da pessoa. Então, Satanás, ele te traz essa opção mentirosa de liberdade para quê? Para te aprisionar, para te fazer miserável, né? Se tornar escravo das tuas escolhas, escravo das tuas próprias paixões. E tem um grande ponto, meu irmão. Quando nós violamos os princípios de Deus, às vezes a pessoa pensa: cara, o pecado é meu, o problema é meu. Não é assim. Quando você viola, você fere você fere Deus, você fere pessoas que estão ao seu redor. Nós ferimos outras pessoas. Amém?
E o pecado, né, a desobediência, né, aqui relatada, ela trouxe morte espiritual. Né? Não trouxe ali na hora a morte física, né, mas trouxe a morte espiritual, em consequência, a morte física. E o pecado entrou no mundo e todos receberam essa semente pecaminosa da morte. Né? Mas, graças a Deus, um dia ali, o Filho veio para quebrar esse poder das trevas, né? E nos livrar da corrupção. Pulando aqui já finalizando, para o versículo 15, Gênesis 3,15, a Bíblia fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui já está trazendo para Cristo, tá? Inimizade permanente entre Satanás e a mulher. A mulher aqui já representa aqui a raça humana, certo? E o descendente da mulher, o próprio Cristo. E quando fala assim, este lhe ferirá a cabeça, significa o quê? A vitória de Cristo, quando Ele cumpriu a sua missão, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo ali o poder das trevas, né? Trazendo a possibilidade de sermos um com Ele, de recebermos ali o perdão dos pecados, né? E uma reconciliação com o Senhor. E quando o versículo fala, e você lhe ferirá o calcanhar, significa que Jesus foi ferido ali na cruz, né? O inimigo teve ali o momento dele, Jesus foi ferido, né? Ele sofreu, foi moído, foi humilhado, sofreu. Mas a ferida na cabeça é muito maior do que uma ferida no calcanhar, né? A Bíblia fala que Jesus ele triunfou em Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Então, meu querido, o que eu quero te dizer é que Jesus ele pode te livrar de qualquer dificuldade que você possa estar passando, tá? De qualquer situação que você possa estar passando. Às vezes você pode estar passando por um problema assim, sendo opresso pela tua própria vontade, pelas tuas próprias paixões. Então pede a Cristo, né? Jesus é poderoso para te ajudar a tomar as decisões corretas. Você tem conhecimento da palavra, você tem a palavra, você tem os irmãos para se aconselhar. Vigiai e orai para você não entrar em tentação, certo? Esteja atento também, você precisa estar atento ao que se apresenta a você, como se apresenta algo a você. E você também tem o acesso da oração, né, para entender, né, o que o inimigo quer fazer. Porque a gente vai sair daqui e nós vamos enfrentar tudo isso que foi falado aqui, vamos enfrentar lá fora. Tudo isso, todo esse tripé que foi falado aqui, nós vamos enfrentar a cobiça dos olhos, da carne e a soberba da vida, está lá. Está aí fora o tempo todo. Então eu vou orar agora. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Eu oro que se houver alguém, Senhor, oprimido pelo inimigo, Pai, oprimido pelo mal, Senhor, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a se levantar, Senhor. Se tiver alguém cativo pelo pecado, Senhor, o Senhor é mais poderoso, Senhor. O Senhor já triunfou sobre a morte, sobre o pecado, Senhor. O Senhor resgata essa pessoa, ajuda essa pessoa a se encontrar
em Ti, Senhor, e a estarem em nova comunhão agradável contigo, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, o mal que o inimigo tem tentado fazer no meio do Teu povo, Senhor. No santo e precioso nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.